Beleza, galerinha? Bem-vindo a mais uma videoaula do professor Raul. E dessa vez o tema abordado nessa videoaula será círculo trigonométrico. Iremos tratar aqui a redução ao primeiro quadrante dos arcos, tá certo? É importante notar o que está acontecendo aqui, tá, gente? A gente construiu uma circunferência, né, que são 360 graus, certo? Sobre o plano cartesiano, sobre o eixo x e y, ok? Onde o eixo x, tá, ele vai dar lugar aos valores que representam o cosseno dos arcos, tá? E, consequentemente, o y vai representar os valores que representam o seno desses arcos, né? Que vai de 0 a 360, ok? Raul, e se passar de 360? Pode deixar aqui nos exemplos, a gente já vai ver como é que vai fazer isso aí, tá certo? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, esse arco, tá, gente, ele tem um raio de uma unidade de comprimento, beleza? Outra coisa que é importante comentar, observe, o nosso ponto de partida aqui é o 0 e a gente vai dar no sentido anti-horário, tá vendo? Então é de 0, aí vai 90, 90, 180, 180, 170, 170 até chegar no 360. E a gente já conhece, tá, os valores do seno, cosseno e tangente de três arcos, que já botar a tabelinha aqui, ó. Quais são os arcos? 30, 45, 60. Então essa tabelinha aqui é muito conhecida, tem musiquinha e etc e tal, que eu não vou cantar, beleza? E aí, com esses valores aqui, a gente vai começar a descobrir valores de novos arcos, tá certo? Valores superiores aos arcos de 90 graus, por exemplo. Então, vamos ver como é que é esse processo, cara. Olha só, eu dou a dica para vocês aqui, que o primeiro passo, tá? Quando a questão pedir para você encontrar o valor do seno, cosseno, ou a tangente de um determinado arco, que seja diferente desses três, ok? O que vai acontecer? Primeira coisa é identificar qual é o quadrante que esse arco pertence. Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro ou se é o quarto quadrante. Feito isso, você vai fazer uma pergunta para esse ângulo, certo? Muito simples, gente, olha só. Se esse arco for um valor que estiver entre 90 e 180, você vai fazer o seguinte, quanto falta para esse arco chegar em 180? Essa é a pergunta do segundo quadrante. Se o arco pertence ao terceiro quadrante, a pergunta é, quanto passou de 180? Se o arco pertence ao quarto quadrante, quanto falta para 360? E com essas perguntas, a gente consegue fazer a redução ao primeiro quadrante. É importante fazer aqui uma pequena ressalva que a gente precisa fazer o estudo dos sinais desses arcos, né? Ou melhor, dos valores do seno e do cosseno, ok? Então vamos lembrar, no plano cartesiano nós sabemos que no primeiro quadrante, tanto o eixo x quanto o eixo y, isso é positivo. Então quer dizer o seguinte, que aqui o cosseno será positivo e o seno também. Lembra, olha só, o x é o cosseno, então o primeiro valor é do cosseno, o sinal, e o segundo sinal é do seno. A mesma coisa acontece no segundo quadrante. O primeiro sinal é para o cosseno e o segundo sinal é para o seno. Observe que no segundo quadrante, ó, aqui no plano cartesiano são os valores negativos, tá? E no segundo quadrante aqui o y ele vai ser o que? Positivo, tá certo? Então quer dizer que no segundo, se o arco pertence ao segundo quadrante, o seu cosseno é negativo, o seu seno será positivo. E no plano cartesiano nós sabemos que no terceiro quadrante, tá? Tanto o x quanto o y são negativos. O que isso quer dizer? Que tanto o cosseno quanto o seno do arco que pertence ao terceiro quadrante serão negativos. Já no quarto quadrante, nós sabemos o seguinte, que o cosseno é positivo e que o seno é negativo, tá certo? Porque lá no plano cartesiano nós sabemos o quê? Que no quarto quadrante o x é positivo, observe, e o y é negativo. Com isso aqui, gente, a gente consegue determinar o seno e o cosseno e a tangente de qualquer ângulo, desde que seja, como é que eu posso dizer, que estejam interligados ou que tenha alguma ligação com um desses três arcos aqui, tá certo? Então vamos lá, olha só, letra A, exemplo, seno de 300, pronto, primeira coisa que eu falei lá no comecinho aqui da nossa aula, é identificar qual é o quadrante desse arco aí, pessoal. Então 300 graus, observe, é um valor que aparece aqui, ó, nessa região, é um valor que é maior que 270, porém menor que 360, sei lá, vai estar mais ou menos aqui, mais ou menos, 300 graus, pertence ao quarto quadrante. Qual a perguntinha do quarto quadrante? Quanto falta para 360? Quanto falta para 300 chegar em 360, pessoal? 60 graus. Então, pronto, ó. Quer dizer que o seno do 300 vai ter o mesmo valor que o seno de 60, certo? O mesmo valor que o seno de 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Só que agora tem um detalhe. Eu tenho que olhar
Se o seno de 300, ele vai ter o sinal positivo ou o sinal negativo. Aí eu olho aqui, ó, seno. O seno no quarto quadrante é o quê? Negativo. Aí você vem e bota o sinalzinho de menos, pessoal. É isso. Então não tem muita dificuldade. Ó. Vamos lá, letra B, 120. 120, onde é que vai estar 120? Aqui, ó, segundo quadrante, ele passou de 90, tá vendo? Qual é a perguntinha que a gente faz quando? Quanto falta para 180? Falta quanto para 120 chegar a 180? Coincidentemente, falta quanto? 60. Só que agora eu quero o cosseno. Qual é o cosseno de 60? Meio. Agora eu tenho que estar atento ao sinal, ó. 120, qual é o quadrante que o 120 pertence? Segundo. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Aí você vem e bota o sinalzinho o quê? De menos. Vamos para a tangente agora. Agora aqui vai uma dica do professor Raul, tá certo, pessoal? Olha só. Quando a gente for fazer esse caso, que a tangente é 225, a dica do Raul é a seguinte, ó. Todo arco que terminar em 5, quer dizer que ele vai estar na tabela do 45. Essa é a dica imperdível do professor Raul. Então, vai lá na tabela do 45. Qual é a tangente de 45? 1, tá vendo? Então, você bota um 1zinho aqui, ó. Aí, agora falta lá. Só que eu tenho que olhar o seguinte, o sinal dessa tangente, se ela vai ser positiva ou se ela vai ser o quê? Negativa. Aí eu vou falar, Raul, mas você não colocou aqui, tá, a questão do sinal da tangente. É verdade, pessoal. Fiquei por último aqui para deixar essa dica no final. Como é que eu faço para achar aqui o sinal da tangente? O sinal da tangente, pessoal, é o jogo de sinais entre o seno e o cosseno. Observe. Primeiro quadrante. Positivo com positivo vai ser o quê? Positivo. Segundo quadrante. Negativo com positivo vai ser o quê? Negativo. Terceiro quadrante. Negativo com negativo. Positivo. Quarto quadrante. Positivo com negativo vai ser o quê? Negativo. Então vamos lá. Para resolver a letra C. Tangente 225. 225 é um arco do terceiro quadrante. Então a sua tangente vai ser o quê? Positivo. Pessoal, olha esse exemplo que eu estou trazendo para vocês na letra D agora. Um arco que é 1470 graus. É um arco superior de 360 graus. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que encontrar a primeira determinação positiva desse arco. Então, quem assistiu às minhas videoaulas anteriores lembra como é que faz isso. O que a gente tem que fazer? A gente pega o arco em questão, que é 1470, e vamos fazer uma divisão por 360 graus, certo? Que é o arco de uma volta completa. Então, vai dar 4, que é 1440, e o resto é... E eu estou me preocupando justamente com esse resto, porque o que é 1470, tá, pessoal? Vou mostrar aqui no arco, no círculo. O que é 1470? O arco dá 4 voltas, 1, 2, 3 e 4. Deu as 4 voltas. E aí você anda mais quanto ali? 30 graus. Ele para em 30 graus. Olha, ficou tranquilo. Então, qual é o valor? Isso aqui é a mesma coisa de calcular a tangente de 30. Qual é a tangente de 30? Olhamos na tabelinha. Tangente de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 3. Sem nenhum problema. Pessoal, olha só o que acontece nesse exemplo da letra E. 2010 graus. Então, fazendo o processo análogo da letra D, tá? Vamos pegar lá 2010 graus e dividir por 360, certinho? Então, quando você fizer isso, vai dar 5, que vai dar 1.800. E aí aqui, efetuando aqui a subtração, 0, 1, pronto. Postado. Então deu quanto? 210 graus. Ou seja, o que aconteceu aqui com esse arco de 2010 graus? Ele deu 5 voltas e andou 210 graus. É esse cara que eu estou querendo. Então, na verdade, o cosseno de 2010 é o equivalente a eu calcular o cosseno de 210 graus. Certo? Então vamos lá. Primeiro, identificar qual quadrante 210 está. Olhando aqui nesse círculo, 210 graus vai estar onde? No terceiro quadrante. Qual a pergunta que a gente faz? Quanto passou de 180? 210 passou quanto de 180? 30. Eu vou lá na tabela do 30 e encontro o cosseno de 30, que é quanto? Ó, raiz de 3 sobre 2. Ok. Raiz de 3 sobre 2. Só que tem um detalhe de sinal, não pode esquecer. Ó, 210. Terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Negativo. Aí você vem, ó,
colocou o sinalzinho de menos, matou a questão. Beleza? Pessoal, note que a letra F, ele me traz um arco, tá? Em radianos. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena transformação aqui, certinho? Em alguma videoaula minha anterior, eu passei para vocês que para transformar de radianos para graus, tá? A gente tem que levar em conta que π radianos é igual a 180 graus. Então, a gente vai substituir esse π aqui por 180, certo? Foi o que eu fiz, ó. 5 vezes 180 sobre 6. Simplifiquei o 180 por 6, que sobrou 30. 30 vezes 5, 150, ou seja, 5π sobre 6 é equivalente a 150 graus. Então, na verdade, eu quero descobrir qual é o seno de 150 graus. 150 graus, observe, 150 graus, segundo quadrante. Quanto falta para 180? De 150 para 180, faltam 30 graus. Vou na tabelinha do 30, olho o seno que ele está querendo, que é 1 sobre 2. Só que tem um detalhe, eu preciso saber aqui, no segundo quadrante, qual é o sinal do seno. E o sinal do seno no segundo quadrante, observe, ele é o quê? Positivo. Então, seno de 150, 1 sobre 2. Vamos lá, pessoal. Os últimos exemplos aí para a gente poder fechar esse estudo de redução ao primeiro quadrante. Observe que eu estou na letra G aí, seno de 180 graus. Olha só no nosso arco o que acontece. Onde é que está o 180 graus? Está bem aqui, certo? Ok? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho de plano cartesiano. Qual é a característica de um ponto, tá, no plano cartesiano quando ele está sobre o eixo x? Então, a característica de um ponto no plano cartesiano quando ele está sobre o eixo x, pessoal, é o seguinte, tá? Esse ponto aí, ele vai ter coordenada y0, ok? Todo ponto que está sobre o eixo x, tá certo? O seu y é 0. Lembra que eu falei no começo da explicação que esse arco tem raio igual a 1. Se aqui é a origem, isso quer dizer que do lado esquerdo estão os números negativos. Então, quer dizer que esse valor aqui seria quanto? Menos 1, certinho? Em outras palavras, quer dizer o seguinte, quer dizer que o seno de 180 ele vai ser 0 e o cosseno dele vai ser menos 1, certinho? Então, esse raciocínio que a gente utilizou para o 180 é válido para o 90, vale para o 270, assim como o 0 para o 360. Por exemplo, lembra que o raio é 1, então aqui é 1. Qual é a característica no plano cartesiano de um ponto quando ele está sobre o eixo y? A coordenada x dele é 0. E o y aqui, no caso, como o raio da circunferência é 1, seria isso. Ou seja, quer dizer que o cosseno de 90 e o cosseno de 90, me desculpe, é 0 e o seno seria igual a 1. O que acontece com 270? Ora, se o raio é 1, então aqui vai ser quanto? Menos 1. Seria a mesma coisa lá do seno e cosseno de 90, trocando apenas os sinais, ó. O cosseno continua sendo 0 e o seno vai ser quanto? Menos 1. Agora, observe que o 0 e 360 eles ocupam a mesma posição, tá certo? Então, lembra que o raio é 1, não é isso? Então, sobre o eixo x, nós sabemos o seguinte, que o y é 0 e, nesse caso, como o raio é 1, então meu x é 1. Resumindo, cosseno 1 e seno 0. Então, vamos responder lá a questão. Seno de 180, olha aqui, seno de 180, ó, 0. Lembra, ó, que no nosso plano cartesiano, no nosso ciclo trigonométrico, quem faz o papel de x é o cosseno e quem faz o papel de y é o seno. Então, aqui nosso ponto que é menos 1 e 0, apesar que está um pouquinho borradinho, tá, gente? É menos 1 e 0 aqui. Então, observe, o seno aqui é 0 e o cosseno é menos 1, certinho? Então, ele quer o seno de 180, que é 0. Ó, 270, ele quer o cosseno, nós acabamos de fazer, ó. Cosseno de 270 é quanto? 0, certo? Tangente de 90, essa é boa, hein? A gente tem que lembrar lá que tangente, gente, ó, a gente encontra como a razão entre o seno e o cosseno. Olha o que acontece com o 90 graus. Qual é o seno de 90? 1. Qual é o cosseno? 0. Então, isso aqui é um valor determinado. Como é um valor indeterminado, isso quer dizer que a tangente de 90, ela não existe. Esse símbolo quer dizer não existe, tá, gente? Agora, por último, o seno de 675. Lembra que eu falei a dicasinha? Ó, terminou em 5, eu já sei que é 45. Vou lá no 45 e procuro o seno dele. Qual o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Só que eu tenho um pequeno detalhe aqui. Eu preciso descobrir onde é que está esse ar, qual o quadrante dele, para eu saber se o seno dele vai ser positivo ou vai ser negativo. Como é que eu tenho que fazer? Como a gente já fez em
questões anteriores. A gente vai ter que pegar os 675 e dividir por 360. E nesse caso vai dar uma vez, certo? E aqui vai dar 315. 315 no meu círculo trigonométrico, qual é o quadrante que ele vai estar? No quarto quadrante. No quarto quadrante o meu seno é o quê? Negativo. Valeu, pessoal. Grande abraço.